E ó, voltando para um assunto que deu muita polêmica aqui, é a humanização que o Felipe falou do Bolsonaro. Só dando uma opinião rápida minha e já passando para você, Felipe, que você quer questionar a Deise, o Adriles também quer falar. Eu acho o seguinte, eu acho ele muito humanizado. Eu acho, inclusive, que ele é o cara que vai pro meio do povo. Eu até escuto aí os artistas, muito artista aí que precisa que o PT... não humanizado. Não, que precisa estão que... confundando, não, só pra falar, humanização com politicamente correto. Não, porque o PT... Não, tem artista que faz de tudo... Humanização é uma coisa, politicamente correta é outra. Tem artista que faz de tudo pra ele voltar pro poder. E outro dia mesmo eu vi a Fátima Bernardes falando que ele desrespeita a mulher, que ele desrespeita a imprensa. É mentira. É mentira. Ele é desrespeitado pela imprensa. Ele é chamado de nazista e genocida e não vai responder? Ele só responde à imprensa quando ele é desrespeitado. Isso é ser humano. E isso eu respeito. E outra, desrespeitar a mulher não, porque ele em momento nenhum falou, ó, a Vera, por exemplo, que se vitimizou pra caramba a Vera Magalhães quando ele respondeu no debate. Ela desrespeitou a ele e ele falou, seu trabalho é uma vergonha. Ele não falou, Vera, só podia ser uma mulher pra me fazer essa pergunta. Isso seria um desrespeito à mulher. Ele trata a mulher igual ele trata um homem. As feministas não querem isso, igualdade. Ele é tosco com todo mundo. É isso. Não, ele é direto, ele é curto e grosso com todo mundo. Eu acho ele muito humano. Eu acho sim que às vezes ele pode perder o tom, mas com homem e mulher. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, acabou que a Deise não me respondeu, né, sobre a questão do Bolsonaro humanizar ali agora na reta final, justamente para a campanha, da campanha agora para a eleição. E eu queria saber da Deise sobre essa questão, porque quando vocês não estão entendendo, essa é a grande questão, porque eu não estou falando que ele não é humanizado. Eu estou dizendo que algumas questões que ele levantou foi extremamente mal interpretado. Isso tomou um vulto, se tornou um pano de fundo absurdo dentro da campanha dele. Felipe, você quer que ele seja politicamente correto, mas adequado a uma linguagem midiática que é mais palatável. É saber conversar com a mídia. É saber conversar com a mídia, Adriles. Se você é contra o establishment... Não é ser progressista. De maneira nenhuma. Não é de maneira nenhuma. Se você é contra o establishment... vai virar zona. Olha, vocês querem que ele seja mais hipócrita. De jeito nenhum. Se você é contra o establishment e a mídia faz parte do establishment, você quer vencê-la, não vencer a mídia, saber... Você quer usar a linguagem politicamente correta que a mídia está impondo goela abaixo das pessoas. De jeito nenhum. É saber conversar com a mídia. É saber vencer a mídia. A mídia chama o cara de assassino. Mas se você tiver... Adriles, só um minuto. Mas se você estiver preparado para isso... em cima dele... Adriles, se você estiver preparado para isso, emocionalmente falando e tecnicamente, você vai saber. Como é que você reage de alguém que chama de racista? Você não é o presidente do Brasil, nem eu. O presidente do Brasil precisa treinar essas qualidades. Só um momentinho, Bolsonaro precisa Caio. treinar essas qualidades. Só um momentinho, Caio. Como eu vou reagir? Para não interessa nem para você, muito menos para quem está assistindo. Sabe por quê? Eu não sou candidato a presidente da República. Mas ele agora, é um ser humano. Ele é. Eu concordo. Agora ele é candidato. Ele é candidato e ele quer ganhar, ele quer vencer. Mas não precisa ser hipócrita. Ele venceu as eleições não sendo hipócrita e não sendo politicamente correto. É ser inteligente. É sim. Vocês estão pelo amor de Deus. De maneira politicamente correto. A gente vai passar. A gente vai passar. Gente, calma aí, rapidinho. A gente vai passar a palavra pra Deise. Todo mundo agora. Eu deixo claro, eu concordo com o Adriles, mas agora a palavra é da Deise. Vai lá, Deise. Então, Guris, o negócio é o seguinte. O Felipe estava falando num ponto que é importante e o Caio também. Não é que Bolsonaro não seja humano ou qualquer desse ponto de discussão, mas é o que vocês estavam falando antes aqui. Ele é o presidente. Desde o dia 1, o que a gente cobra de um presidente? O respeito à liturgia do cargo. Então, é como a gente estava falando. O Adriles já me olha torto, mas é como a gente estava... Ele venceu rompendo. Calma. Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem, Adriles. E tem uma parcela da população que gosta desse Bolsonaro mais subjetivo, onipotente, às vezes agressivo. A outra parcela. Pronto, é isso. Ele é candidato à presidência. Tem uma parcela da população que é mais moderada. Se ele quiser esses votos, ele vai ter que conversar com essas pessoas. Olha, gente... Mas ele não decepciona os outros, Deise? De jeito nenhum. Que gostam ele desse não vai jeito. ser hipócrita. Aí eu discordo. É não ser hipócrita. Não decepciona. É ser inteligente. É ser inteligente. O que a gente está debatendo aqui é o Bolsonaro ele tem que ser inteligente, não ser hipócrita. Ele tem que conversar com um centro moderado. De novo, tem que governar para todo mundo, gente. Tem que governar para todo mundo. E aí, o que está faltando
faltando para ele é um voto mais de centro moderado, vai atrás desse voto. Ele precisa se adaptar à mídia. E agir de forma diferente. E não é isso que nós estamos... Vamos deixar a Deise falar rapidinho, pode falar. E Adriles, tem um ponto que é muito importante, assim, goste-se ou não, o Bolsonaro tem a sua tosquice. Tem, eu falei isso. Então, é isso que a gente está falando. Quando fala de humanizar, é se adaptar. Não é ser um assassino. De jeito Tudo bem, mas eu não sou... Deixa eu falar agora. A Deise falou uma coisa... A Deise, você concluiu? Concluiu? Concluí, vai. A Deise falou uma coisa que é muito importante aqui e que passou desapercebida. Ela falou que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Concordo com você até certo nível. A imprensa fez uma oposição light em relação ao PT. O PT fez o maior esquema de corrupção da história. Então, havia uma razão plausível para fazer uma oposição. Só que a rejeição do Lula é pelo que ele fez. Lembra do Lula sapo barbudo? Note bem. A oposição ao Lula é por uma realidade factual. Ele foi condenado, ele é um líder de uma facção criminosa, a cúpula do governo dele foi condenada, ele fez o maior esquema de corrupção da história. Agora, qual é a oposição ao Bolsonaro? É por uma ficção. Ele é um genocida, ele é um assassino, ele é um ditador que vai fazer um golpe. Pelo que ele não é, ele é acusado. Aí ele reage de maneira incisiva e, em certa medida, agressiva. O que eu discordo de vocês é quando fala tem que humanizar, tem que ser mais midiático. O que é exatamente, eu pergunto a todo mundo aqui, é ser mais humano e ser mais midiático? É ser hipócrita? É ser leniente em relação a uma mídia que te chama de assassino, nazista, fascista e racista? Como Lula quer perguntar de maneira nenhuma. E fala de projetos sociais. Vocês estão confundindo, vocês estão entrando numa linguagem da mídia que é o seguinte, vocês estão fazendo uma equiparação a um homem que foi chefe de uma facção criminosa, foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, com um homem a quem tem, presta atenção, a quem tem contra ele um preconceito estético. Ele é tosco, ele é meio invasivo, ele é machista, mas ele não é corrupto, ele não é líder de uma facção criminosa, ele não é assassino. Então, quando ele eventualmente, aí eu concordo com vocês, possa se liberar dessa tosquice, uma espécie de grosseria que é incompreensível, dado o canhão que a mídia tem contra ele em cima de falsas acusações, ele pode moderar o tom com uma mulher, pode moderar o tom com um jornalista, mas ele não pode deixar de ser incisivo. Se alguém te chama, Deise, de assassino, de racista, de genocida, de nazista, como eu, inclusive, já fui chamado, você tem que reagir de maneira incisiva, não necessariamente agressiva. Tá, maravilha. Então, o tom é uma coisa, agora dizer que isso é humanismo, não. Tá bom, Adriles, você pode escolher. É politicamente correto. E ele foi eleito... Não é ser politicamente correto, Adriles. Você pode escolher saber se comunicar de maneira inteligente um princípio de ou sair reagindo de maneira por exemplo, agressiva. que vai agora num tanto de padre, quando falou objetivamente que é a favor do aborto, que é a favor de legislação de drogas, que é a favor de pequenos delitos não terem Você está colocando coisas no debate que não fazem parte do debate. Que fazem. Adriles, de maneira nenhuma. Você está confundindo isso. Ninguém aqui está dizendo que o Bolsonaro é genocida, que é certo chamarem o Bolsonaro de genocida. Não. Então me permita agora. Agora me permita. Agora deixa eu falar. O que está sendo comentado aqui é, se você quer comunicar com uma base que está fora do seu campo ideológico, você precisa estar preparado para isso. Saber reagir de maneira inteligente aos ataques desproporcionais e mentirosos que inclusive você está relatando, Adriles. Adriles, é não estourar, é não explodir, como o presidente faz. Mas é sobre isso que nós estamos falando. Ninguém está falando que está certo chamar o presidente de genocida. Isso é completamente errado, ele não é genocida. O que está sendo falado aqui é ele precisa aprender qualquer um, mas por isso ele precisa estar mais preparado. Nós sabemos que ele não é. Nós sabemos que ele não é genocida. E se ele não souber responder isso direito, não saberá. Nós sabemos que ele não é absolutamente nada disso. Mas acontece que se você pega para qualquer um que não tem acesso às informações que nós temos, ou que não tem acesso às informações que a Deise, que o Thiago, que o Caio, que você tem, se você perguntar, e o Bolsonaro, sabe o que vão falar? Genocida. Ele é genocida, ele é racista, por causa dessa mídia vergonhosa que a gente tem. Exatamente. Por causa da mídia suja que a gente tem. Agora chegou onde eu queria. Perfeito. Vamos ficar reclamando da mídia ou vamos aprender a comunicar com quem precisa escutar? Por quê? Agora chegou onde eu queria. Porque quando você fala isso, que você fala, porque é por causa dessa mídia, se ele vai e fala na televisão e fala
pronto, isso cai por terra. Exato. Amanhã, no dia seguinte, direito, a mídia tá. Bolsonaro, eles vão ser obrigados a publicar. Eles não vão publicar. Aí eu discordo. Aí eu discordo. O Bolsonaro pode chegar jogando pétalas de rosa, que a mídia não vai falar que ele foi super bondoso, super caridoso. Insensível com a pandemia. A mídia vai achar um jeito. A mídia vai achar um jeito de bater. Eles estão desesperados com a força do Bolsonaro. Isso é um fato. Eles estão desesperados com a onda de direita que está tomando o país. Eles estão desesperados. Vou te dar um exemplo. Exemplo objetivo. As pesquisas entraram em desgraça por uma razão óbvia. Todo mundo percebeu que existe uma manipulação evidente, escancarada dessas pesquisas de manipulação que são contratadas por empresas que fazem oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro está falando, tem que ter uma reavaliação dessas pesquisas, tem que ter uma auditoria, tem que ter uma CPI. O que eu vi ontem, a senhorita lá, Eliane Cantanhete, falando pesquisas. Bolsonaro agora ataca as pesquisas. Bolsonaro agora ataca a possibilidade da informação, que é uma desinformação, né, uma informação distorcida, pelas pesquisas. Não adianta. Em qualquer medida que o Bolsonaro der uma resposta latente, patente aos ataques que lhes são feitos, a mídia vai deturpar as suas intenções e vai jogar um canhão contra ele.